Bom dia, meus irmãos. Estamos nesta manhã com o nosso pequeno estudo bíblico. Estamos tendo na igreja um estudo da nossa escola bíblica. A irmã Leila, domingo passado, ela conduziu o estudo. Espero que hoje conduza também, senão nós ali estaremos para ajudá-la. Estou pensando que não há mais muita necessidade de publicar o culto da manhã, porque há um bom grupo de irmãos que estão indo, mas eu gostaria ainda assim que fosse retornado. Se há necessidade de continuarmos fazendo o vídeo com o nosso resumo da Escola Bíblica Dominical. Hoje é lição de número 7 e o texto base é Efésios 4, de 4 a 6, que fala assim: Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Já falamos sobre isso nas lives, não só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Esse é o texto devocional da nossa lição de hoje, em cima do qual está embasada toda a lição. O autor, ele está falando aqui da comunhão, né? Comunhão que resiste ao distanciamento. Os irmãos já perceberam que todas as lições desse trimestre, e talvez até do próximo trimestre, porque a coisa não está muito fácil de acabar, né? Falava ontem com o irmão Marcelo, eu imagino que deve se estender até os últimos dias deste ano, se não avançar para o ano que vem, né? Os motivos são os mais variados, os mais escorregadios. Eu prefiro não fazer menção aqui, mas os irmãos sabem os motivos, né? Que estão ensejando esta propagação e esta demora em a coisa se regularizar. Então, deixando o mérito à parte, eu imagino que nós iremos trabalhar esse resto de ano nesse sistema cansativo, desgastante, mas é o mal menor. Então, as lições falam dessa questão. Eu confio, e aqui diz comunhão que resiste o distanciamento. A distância tem sido um problema muito grande. A necessidade de conversar, de compartilhar, tem sido muito grande. E isso está bombardeando, eu imagino, a saúde das pessoas. Número 1, ele fala assim: comunhão que é vital para a vida. Comunhão que é vital para a vida. E as notas que eu fiz dizem assim: o autor ressalta neste ponto o caso do apóstolo Paulo. Está preso. Acrescenta que estava em sua própria casa. Não sei o que estou falando isso, tá? A lição não diz, mas eu sei que Paulo estava numa prisão domiciliar, né? Então, Paulo está falando neste momento de confino. Ele estava confinado, como muitos dos irmãos estão, né? E como Paulo estava sem cometer nenhum erro, Paulo estava preso porque ele pregava o evangelho.
E os judaizantes não queriam isso. Eles não queriam. E havia um sistema chamado religioso que tinha o lado civil, né? Que tinha as leis, o poder de punir, de prender, de soltar, de matar. Então estava tudo dentro do sistema religioso naquele tempo. Não é isso? E nós ficamos então olhando isso aqui e não entendendo muito por quê. Mas é por causa disso. Então Paulo estava preso por isso. Ele falava de Jesus. Eles então caluniaram Paulo, que Paulo falava contra a lei, contra isso, contra aquilo. Né? Então, dessa maneira, quando as coisas se vê no sistema político e outros mais, para defender interesses, já vem de longe. Então, Paulo estava preso. E ele fala, então, da união. Ele fala, eu sou Deus, eu sou fé, eu sou batismo, eu sou Senhor. Ele trabalha com a questão da união, da unidade. Número 2, comunhão que é fruto da dependência. Né? O autor vê o texto falando do corpo e da igreja. Né? Do corpo e da igreja. Sabemos que a igreja é o corpo de Cristo. Não é isso? A igreja é o corpo de Cristo. E um corpo é preciso que haja unidade. Né? E união. Não tem nem como a gente pensar em um corpo em desarmonia com ele mesmo. Não tem como. E se a gente pensar bem, nós vamos começar a colocar isso em prática em nossas igrejas. Né? A nossa igreja precisa disso também. E hoje mais do que nunca. Nós precisamos de união e unidade. Estamos ali trabalhando a questão pastoral. Né? Estou achando difícil trabalhar aí o entendimento, é uma coisa tão simples. Né? Para que haja paz, que haja tranquilidade, que haja união e haja unidade na igreja. Tem sido esse o meu trabalho constante nesses tempos, meus irmãos. E não está sendo nada fácil conseguir levar o povo a entender. Não é o conselho que ele já entendeu, já está fazendo um parecer. Eu creio que já está havendo unidade, união dentro do conselho da igreja. Mas é preciso se trabalhar algumas outras cabeças, né, para que entendam que ali é um trabalho deste pastor para que a igreja atravesse esse momento de crises. Não se pode fazer reuniões, não se pode deliberar muita coisa, o estatuto não deixa, então nós não podemos ficar nos prendendo a coisas complicadas. Precisamos trabalhar de forma certa, correta, legítima, bíblica, legal, mas simples. Simples. E se houver essa compreensão na vida da igreja, nós teremos uma unidade muito maior. Né? Unidade muito maior. Número 3, comunhão, que é presença, mesmo na ausência. Comunhão, que é presença mesmo na ausência. A comunhão, ela independe da reunião. A reunião ajuda, mas nós não podemos reunir para conversar, para interagir, para deliberar algumas coisas, para orar uns pelos outros, para conversar. Nós podemos manter essa união à distância. É o grande desafio desses tempos. União à distância. É um novo tempo, não é uma nova era. Né? Nós vivemos na era da pós-verdade. Essa era totalmente sofisticada, que a gente nem consegue entender bem o que seja isso, estamos passando por esse momento. Nos manter unidos, nos manter vivos, nos manter de pé, sem o encontro, sem o toque físico, do qual tanto precisamos das pessoas que nos rodeiam. Então esta é a abordagem da nossa lição desta
manhã. E o número 4 aqui, a conclusão, né? Tenho visto nessas lições, né, a tendência de se retirar ensinos positivos, práticos, salutares dos contratempos em que vivemos. Vamos aqui lembrar a aniversariante da semana, segundo, meus irmãos, o rol de membros que temos, que não está nada completo, falta muita coisa nesse rol de membros, né? Faltam nomes completos, data de nascimento, casamentos, mas hoje eu não posso fazer nada, porque ainda sou o chamado pastor em exercício. É um nome enjoado, mas eu tenho que aguentar isso, né? Então, como tal, eu vejo muita coisa presa, muita coisa que eu não posso ver, não posso tomar conhecimento, eu não vou me levantar contra nada, nem contra ninguém, eu vou administrando esse prejuízo até o momento, né, em que a igreja quiser resolver. O dia que a igreja resolver, né, e, como eu tenho dito, chutar a bola que coloquei na boca do gol, né, aí isso acaba. Eu passo a ter acesso a outras informações, as caixas pretas da igreja, das quais eu não quero me envolver nesse momento, porque talvez não seja a hora. Mas eu preciso, ao longo dessa caminhada, contar com o apoio, com a compreensão, a confiança dos irmãos, né? Para que a gente possa realizar estas coisas, passando por esse momento pandêmico, difícil. Eu estou com muita vontade de ajudar a igreja, meus irmãos. Eu tenho dito que eu estou com vontade de atravessar o Jordão com os irmãos, né? E depois de derrubar os muros de Jericó e colocar a igreja na terra prometida. Aí sim, na terra prometida, elas têm condições de ter uma nova liderança, porque elas estão na terra prometida. Mas até chegar lá, tem muros para ser derrubados, tem Jordão para ser atravessado. Tem muita luta. E eu estou desejoso de contar com o apoio dos irmãos para esses desafios. Tá certo? Falava isso com o Marcelo ontem, né? Eu estou falando aqui para um grupo maior, para que essa consciência cresça na cabeça, na vida, no coração dos irmãos. Então, eu estou sem acesso a muitas coisas da igreja, mas sem problema, tudo tem seu tempo. No dia 24, irmão Amilson, ele não é mais membro da igreja, é o esposo da irmã Márcia Barros, mas é um dos valores que temos trabalhado para que Deus mande ele de volta. Se possível, ter com a família, uma massa nossa, para a gente fazer um trabalho maior entre os homens da igreja, na vida da igreja. Tenho trabalhado muito, meus irmãos, com membros da igreja que são ausentes, tá? Para que esse povo volte. Tenhamos uma igreja forte, uma igreja compacta, uma igreja abençoada, mais do que já está sendo. Vamos então aqui encerrar o nosso culto dessa manhã, lembrando da irmã Lúcia Machon, que está um pouco orientada, a Lúcia, vizinha do irmão Jorge e irmã Leila, que está doente, né? E com a saúde bastante comprometida, temos orado por ela, temos tido notícia que está melhor. E lembrando, como eu sempre falo, do genro da irmã Lúcia Machon e o filho da irmã Zelina, que estão, em função dessa pandemia, não podendo voltar para casa e gerando preocupações aos irmãos. Deus bendito abençoe o culto dessa manhã, o estudo que fizemos, o comentário da lição. Que seja motivo de bênção para a vida do teu povo. Nos abençoe nesses tempos de lutas e contratempo de altos e baixos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui está o nosso pequeno culto dessa manhã. À noite voltaremos. Em nome de Jesus. Bom dia.